Graça e paz. Sou Anilton Oliveira, aqui do site Firme Propósito. Estamos aqui no nosso objetivo de analisar algumas obras evangélicas que venham a contribuir para o conhecimento do povo de Deus das Escrituras Sagradas. E hoje, novamente, mais um livro maravilhoso, A Heresia da Ortodoxia. E você vai saber um pouquinho dessa obra, dos seus autores e como ela pode nos ajudar a compreendermos a história do Novo Testamento. Apresentando a obra, uma obra de cerca de 300 páginas, mas uma divisão pequena, apenas 8 capítulos e 3 partes. Nós vamos analisar cada uma dessas partes, unificando assim os capítulos, para te dar uma visão ampla do livro. Andreas Kostenberger e Michel Kruger são os autores do livro A Heresia da Ortodoxia, publicada no Brasil pela editora Vida Nova. Quem são eles? Primeiro, Andreas Kostenberger é PhD, professor do Novo Testamento em um seminário batista nos Estados Unidos. E Michel Kruger também é PhD pela Universidade de Edimburgo e professor do Novo Testamento em um seminário teológico reformado. Então veja que ambos atuam ali no estudo do Novo Testamento, são especialistas nessa área e vão trazer assim, uma contribuição maravilhosa para o nosso conhecimento. Quais são os objetivos dessa obra? Analisar e refutar argumentos sobre a origem do cristianismo e a ausência de um ensino coeso nos primórdios da fé cristã. A obra espera deixar claro para o leitor que havia no cristianismo primitivo uma coesão de ideias. Haviam princípios unificadores do pensamento cristão, ao contrário do que é propagado hoje em muitas correntes, onde dizem que havia ali uma diversidade no cristianismo e que apenas uma corrente vencedora historicamente, no século IV, lá pelo decreto de Constantino, se tornou a principal versão por muito tempo do cristianismo. Eles vão dizer que não. Na origem, no início, no primeiro século, após Cristo, já havia uma unidade. Então veja que objetivo tremendo. E aí existem dois autores analisados pelo livro, que são Walter Bauer, teólogo alemão 1877 a 1960, que escreveu o livro Ortodoxia e Heresia no Cristianismo Primitivo. Esse foi o primeiro teólogo a questionar se de fato havia uma ortodoxia no cristianismo primitivo. E ele vai sustentar que não, que havia o que nós chamamos de heresia, eram correntes fortes que existiam no cristianismo primitivo. E que elas também devem ser respeitadas. Já nos nossos dias atuais, há um autor que, a partir desses estudos aqui de Walter Bauer, dá continuidade a esse pensamento e com uma literatura muito mais ampla, que é Bart Ehrman, pesquisador do Novo Testamento e também um crítico da ortodoxia. Então muitos autores hoje, na área da apologia cristã, têm se debruçado sobre a obra desses dois pensadores para defenderem o cristianismo. E por isso, enquanto você estiver lendo A Heresia da Ortodoxia, você vai perceber que o autor usa a seguinte expressão, Bauer-Ehrman. Por quê? Porque ele faz uma síntese da crítica desses dois autores, tá? Apresentando como uma só, como a continuidade da outra. Então esse é um ponto muito importante aqui, que vai nortear toda a obra. Se você conhecer um pouquinho mais desses dois autores, fizer uma pesquisa no Google, você vai ter um entendimento melhor do desenrolar do livro. Então chegamos aqui na nossa primeira parte. A heresia da ortodoxia, o pluralismo e as origens do Novo Testamento. A tese de Bauer-Ehrman. Então qual é a essência aqui da tese de Walter Bauer?
autor do livro Ortodoxia e Heresia na Igreja Primitiva. Então temos aqui 4 pontos principais. A heterogeneidade do cristianismo primitivo. Então, o ponto aqui que ele argumenta é o seguinte: o cristianismo, mesmo em sua origem, ele era diverso. Ele não era unificado, não tinha um pensamento unificador. Havia uma teia divergente de concepções sobre Jesus. Então, mesmo no cristianismo primitivo, pensando ali no ano 30, 40, 50, 60 depois de Cristo, havia uma diversidade de concepções sobre Jesus. E a dos apóstolos era mais uma. A ortodoxia é uma dessas facetas. Então, quando a gente fala em ortodoxia, nós vamos definir um pouco à frente o que é ortodoxia. Nós estamos falando de uma faceta do cristianismo e não do cristianismo. A ortodoxia é o lado vencedor. Aqui eu acho é o ponto mais complicado de chamar a ortodoxia de o lado vencedor, né, porque superou todas as outras, principalmente ali a partir de Constantino, no ano 300 depois de Cristo, e chamar uma fé que foi perseguida durante 300 anos de vencedora é algo meio contraditório, né? Vencedora sim, mas não que não passou perseguição, que funcionou de forma fácil, sem oposição. Então esse é um argumento o mais fraco de todos, se é que existe algum forte ali. E aí eles lançam, né, os críticos lançam um contraponto entre Paulo e Pedro. E aí a gente reflete da seguinte forma: seria esse um exemplo de que não havia uma ortodoxia na igreja primitiva? Então o fato dos ensinos de Paulo e Pedro parecerem entrar em conflito em algum momento e os próprios apóstolos terem entrado em conflito em algum momento são um exemplo de que o cristianismo era diverso e que não havia assim um pensamento unificador no cristianismo? Então esse é um exemplo que é trazido para demonstrar essa divergência no cristianismo primitivo. Outra questão importante: o que veio primeiro, a ortodoxia ou a heresia? O que surgiu primeiro? Né? Também é um ponto importante para a gente conversar. Qual era o ensino sobre Cristo primeiro? E será que a partir desse ensino primeiro ele foi se desvirtuando até chegar lá nos gnósticos, no século II? Como foi essa evolução do pensamento, dos conceitos sobre Jesus e sobre a fé cristã? Uma boa pergunta também para a gente tentar achar aí uma resposta convincente. E aqui algo também muito importante: vamos definir o que é ortodoxia, de acordo com o autor. A ortodoxia cristã pode ser definida como ensino correto a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo, incluindo o modo de salvação, em contraste com o ensino a respeito de Jesus. Então, ortodoxia seria o ensino correto sobre Jesus, incluindo a forma como Jesus salva. Como posso ser salvo? Aquela pergunta lá de Atos: o que vou fazer para ser salvo? Em contraste com o ensino a respeito de Jesus. Então, quem foi Jesus? Ele era homem, ele era divino, ele era 100% homem, 100% divino. Então, são questões que durante todos os séculos da igreja houve discussões. Mas, e na época dos apóstolos? Isso estava claro? Isso estava definido? São questões importantes para a gente entender o que é ortodoxia e se existia ou não ortodoxia na igreja primitiva. E aqui já partindo para um ponto de defesa e unificação da igreja, se nós separarmos alguns pontos, nós vamos entender que mesmo que houvesse algumas diversidades de pensamento na igreja primitiva, ou entre Pedro e Paulo, havia uma unificação entre eles, havia uma coerência entre eles. Claro, a igreja estava em formação, se olharmos Atos capítulo 15, há uma grande discussão, mas a resolução que se chega é unânime. É unânime. Então isso é um ponto que vai mostrar que existia sim uma unidade na igreja primitiva, e aqui vamos
restringir Atos dos Apóstolos nesse momento. Depois a gente amplia mais para a história da igreja. O ensino apostólico é ortodoxo. Havia homens que foram escolhidos por Deus para ensinarem sobre Jesus, para acompanharem Jesus e também retransmitirem esses ensinamentos. Jesus é Messias, Senhor e Filho de Deus. Então esse é um pensamento dentro da ortodoxia cristã, da igreja primitiva, que é unificadora. Todos os livros do Novo Testamento, todos os apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, vão defender essa tese. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Ponto pacífico. Existia uma ortodoxia cristã que defendia esse ponto, um pilar do cristianismo. O Senhor é o Deus de Israel, visto como Criador e Pai de Jesus. Outro ponto também unificador no pensamento. Então veja que por esses 4 pontos nós já podemos afirmar sim, havia uma ortodoxia na igreja primitiva e essa ortodoxia ela veio primeiro do que as heresias. Ela surgiu primeiro, já era algo claro ali para os apóstolos. Então chegamos aqui à parte 2 do livro, a escolha dos livros, uma investigação da formação do cânon do Novo Testamento. Observe que agora nós saímos de um contexto da igreja primitiva para investigar a ortodoxia nas gerações posteriores aos apóstolos, nos pais apostólicos, nos pais apologistas, naquela primeira geração posterior aos apóstolos. Podemos restringir aqui até o ano 300, onde veio ali Constantino, que geralmente é argumentado que o cristianismo nasce ali. Então vamos restringir a nossa análise, os autores fazem isso, a um período ali do ano 100, do ano 150, 200, 250 depois de Cristo. Existia um pensamento unificador, existia uma fé que sustentava as verdades apostólicas, meio às heresias que surgiam. Então é sobre isso tratará a parte 2 do livro de Kostenberg e também de Kruger. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente não pode tirar a igreja primitiva de cena. Vamos falar da história, mas vamos falar das raízes primitivas do cânon. Cânon e aliança. Então nesse sentido, o Novo Testamento ele demonstra a continuidade da aliança do Antigo Testamento. Lembremos que o Antigo Testamento já falava que Deus faria uma nova aliança. Cânon está nesse sentido de aliança entre Deus e o seu povo. Cânon e história da redenção, o ministério dos apóstolos. Então, nesse sentido também, o cânon é uma narrativa da aliança de Deus ao enviar seu Filho ao mundo, e isso é sustentado pelos apóstolos. Então, há no Novo Testamento um ensino apostólico, embora não tenha sido todos os apóstolos que escreveram, mas quem escreveu havia uma estreita relação com os apóstolos e um compromisso com o ensino apostólico. Cânon e comunidade. Outro ponto importante, porque embora vão dizer que o Novo Testamento só foi definido por volta do ano 300, se você estudar a história desse período, você vai perceber que já havia um uso dos 4 evangelhos, das epístolas paulinas. Então, a comunidade cristã já utilizava esses livros. Já utilizava esses livros em suas leituras, em seus cultos públicos, que já entendiam que havia uma autoridade. A igreja era perseguida, ela não tinha ferramentas para fechar o cano dizendo assim, são esses livros e pronto. Mas ainda estava em discussão, mas já havia um uso desses livros. Por exemplo, os 4 evangelhos, na história da igreja, eles eram altamente defendidos pelos cristãos da época. Lidos, referenciados, citados. E é possível você reconstituir praticamente todo o Novo Testamento somente com as citações dos pais da igreja. Que exemplo, como a comunidade cristã, nós vamos ver isso mais à frente, ela valorizou os livros
a partir da leitura do Antigo e do Novo Testamento. Isso foi revolucionador para o mundo. Olha aqui o que nós já estávamos afirmando, ó. A prática da leitura de livros do Novo Testamento nas igrejas. Esse é um ponto importante. Então, já havia uma leitura desses livros na igreja. Isso demonstrava autoridade. O próprio Paulo, ao escrever, orientava em algumas de suas cartas que essa carta seja lida em todas as igrejas. E a que aquela igreja recebeu seja lida nessa primeira aqui que está recebendo a carta. Então havia uma circulação dos escritos do Novo Testamento entre as igrejas por séculos. Isso revestia esses livros de uma autoridade. Embora não houvesse ainda essa coletânea, tudo junto, mas já havia leitura em separado, né? Até por causa ainda da formação dos livros, da formação física dos livros, como que eles eram constituídos. Então eles acabavam em forma de rolos, pergaminhos, iam se espalhando fragmentadamente. Mas havia uma leitura da grande maioria desses livros nas igrejas. Embora os limites do cânon ainda não estivessem inteiramente consolidados nessa época, não há dúvidas de que a igreja primitiva entendia que Deus tinha lhes dado uma nova coletânea de documentos da aliança. Pouco após os apóstolos, não se entendia completamente os limites do cânon. Quais livros são, quais livros não são. Havia um uso da maioria dos livros que nós temos hoje como canônico. Havia também alguns usos de livros que nós não consideramos canônico, principalmente a Didaquê, o Pastor de Hermann. Já havia um uso na igreja. Não se entendia perfeitamente os limites, mas a igreja tinha claramente: Deus tem uma revelação para o seu povo. Essa revelação foi escrita. Utilizava-se os evangelhos, utilizava-se as cartas, as epístolas para edificar a igreja. E não estava definido. Agora você pergunta assim, por que eles não definiram? Nós temos que entender que a igreja, durante um longo tempo, ela era perseguida. Então a preocupação da igreja era de sobrevivência. Era de defender a sua fé diante ali dos generais romanos, diante dos políticos locais, também ligados ao Império Romano. Era de livrar alguns mártires, salvar famílias. Então tinha essa preocupação prática. Mas a vida da igreja era leitura, oração, louvor. Isso sempre fez parte da igreja. Tinha-se um uso prático desses livros, mas ainda não havia uma regra definida desses livros, nem uma defesa teológica, porque esses homens não tinham condições de fazer uma teologia aprofundada, pelas razões que eu já expliquei aqui. Mas mesmo assim havia exposição desses livros, havia um ensinamento, um encorajamento para a leitura desses livros e uma prática, um uso desses livros na igreja, como bem documentado ali em muitos pais da igreja. Para citar aqui, Irineu de Lyon, do segundo século depois de Cristo, alguém que tem uma teologia aprofundada, que fala dos livros, que fala da importância dos evangelhos e muitos outros. Eu cito aqui Irineu porque nós temos ainda as obras dele documentadas, né? Então esse é alguém que a gente pode consultar diretamente. Mas temos também Eusébio de Cesareia que cita diversos autores, mas alguém pode argumentar que Eusébio de Cesareia já era ali do período pós-Constantino. Irineu de Lyon, Justino Martín, são grandes pais da igreja de um período antes de Constantino, que vão fazer um esclarecimento sobre esses livros, mas veja, um esclarecimento prático, né? Comentando, citando. Isso mostra o uso que a igreja fazia desses escritos. Os apócrifos. Então, se a gente olhar os livros do Novo Testamento, existem muitos apócrifos e pseudepígrafos. E aí a gente pode ver pela data tardia deles que de fato não faziam parte da igreja primitiva. Muitos desses livros foram encontrados recentemente, algumas décadas atrás, em Nag Hammadi, no Egito, e surgiu tudo uma polêmica, né, sobre esses livros, que esses evangelhos foram escondidos, que esses evangelhos
eram os verdadeiros, né? Mas a gente colocar na balança, nós veremos que muitos deles são escritos por bem posteriores aos apóstolos, foram escritos em contexto geográfico bem distante ali de onde os apóstolos estavam, e que não tem uma credibilidade se comparado com os escritos apostólicos. Existe um valor histórico para a gente entender como que eram as religiões heréticas, como o gnosticismo, diversas formas de gnosticismo, sim, são válidos para investigar isso, mas não são válidos para colocar aos pés dos escritos do Novo Testamento, que tinha ali uma tradição apostólica, que tinha ali uma história bem documentada pelos pais da igreja. Como se estabelecer os livros inspirados e como se estabelecer os apócrifos? Em primeiro lugar, essa definição aqui mesmo foi cravada ali já no século IV depois de Cristo, claro, quando a igreja tinha uma certa estabilidade, mas veja os critérios. Não era uma luta de vale tudo, qualquer coisa vai ser válido. Tinha o nome de Pedro, tinha o nome de uns apóstolos, ia ser válido. Não era uma luta de vale tudo. Dentro desses apócrifos, nenhum candidato sério. Se a gente olhar naquela unidade de pensamento da igreja primitiva que nós já falamos lá, não há nenhum candidato sério. E aí usa-se, principalmente os críticos modernos, um argumento indefensável, que os livros do Novo Testamento, eles são os livros dos vencedores da história, do lado vencedor, e os apócrifos do lado perdido. É impossível você defender, você argumentar historicamente com isso, se você usar esse argumento aqui do lado vencedor. Como é que você vai analisar os detalhes do livro? Então o que o autor está dizendo é o seguinte, que para a gente chegar a um conceito correto de qual livro é inspirado e qual não é com argumento do lado vencedor, mas é dos análise interna dos livros, é do estudo histórico desses livros, qual a data, qual a primeira referência que a gente tem a esses livros, né? Onde esses livros circularam, quer dizer, o número de cópias que a gente tem. Então ele chama para um debate aqui, não um debate do lado vencedor, do lado derrotado, porque como nós já dissemos, o livro do Novo Testamento, eles foram vencedores até o século IV, não foi politicamente falando, mas foi pela igreja, eram livros que eram escondidos, né? Então é um argumento falso. Mas, se nós analisarmos internamente a história, as referências dos pais da igreja, aí não tem como você comparar a história do Novo Testamento, a quantidade de fatos, com o dos livros apócrifos. Então, os autores, melhor dizendo, querem analisá-los academicamente. Chegamos à parte 3, que vai analisar ali os manuscritos, os escribas e a transmissão textual. Aqui tem um valor da história da Bíblia, do Novo Testamento muito aprofundada, que vale uma leitura, uma releitura dessa parte 3 para a gente conhecer melhor. E vamos ver algumas coisas aqui. Primeiramente, é que os apóstolos não eram analfabetos. Tem aquela discussão em Atos dos Apóstolos, né, que eles são chamados de indoutos, mas ali não está dizendo a capacidade de ler e escrever, mas sim que os apóstolos não tinham a formação rabínica, não tinha aquela formação acadêmica dos rabinos. É algo interessante, só porque a gente vai dizer, como que Pedro era analfabeto e escreveu uma carta, ou várias cartas? Em nenhum momento está dizendo que ele não sabia ler nem escrever. Então os autores chamam atenção para isso. Os primeiros escribas cristãos apresentavam um grau impressionante de sofisticação literária e estrutura organizacional, que lhes permitiam copiar os textos cristãos de maneira confiável. Ser escriba, principalmente lá no Antigo Testamento, o povo judaico, né, os escribas, eles tinham um cuidado muito grande com a cópia. No meio cristão, não foi tão cuidadoso quanto os judeus, mas havia um cuidado também com isso. E muitos cristãos ricos contratavam escribas para fazerem ali as suas cópias,
né? E também depois, na Idade Média, nos mosteiros, haviam pessoas que viviam somente para copiar os livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então esses homens, esses cristãos, tiveram um papel fundamental na história da literatura, não apenas na história da preservação do texto do Novo Testamento, mas dos livros. Os cristãos, para divulgar o Novo Testamento, acredita-se até que foi o criador do códice, desse formato que nós temos das folhas encadernadas em formato de livro, graças ao trabalho de muitos cristãos que traduziam, que preservavam, que divulgavam, que queriam espalhar essa literatura mundo afora. A necessidade de cópia surgiu da necessidade da leitura pública desses documentos nas diversas igrejas, inviabilizando a manutenção de um único original. Então tinha necessidade que outras igrejas lessem. Isso ali desde do período posterior aos apóstolos. Necessidade de divulgar mais, de copiar, de que outras igrejas lessem, tivessem acesso a essa literatura, mesmo sendo um livro em muitos momentos perseguidos, de levar isso com cuidado em muitas regiões. Então tinha essa necessidade da leitura, como é até hoje. Nossas igrejas, principalmente ali após a Reforma Protestante, valorizam a leitura da Bíblia em público. Então é preciso que cada um tenha a sua Bíblia. Hoje não é só cada igreja ter a sua Bíblia, mas cada um tenha a sua Bíblia. Mas era a necessidade que cada igreja tivesse, pelo menos, grande parte do Novo Testamento. E isso como? Copiando. Pensando antes da imprensa. Preste muita atenção aqui, porque nessa terceira parte o autor entra um pouco na crítica textual, que é uma ciência complexa para a maioria de nós, com uma ciência muito cuidadosa para comparar os textos do Novo Testamento. Embora jamais cheguemos a ter certeza absoluta, olha a palavra, absoluta, a respeito do texto original, podemos ter certeza suficiente para afirmar com segurança que possuímos ensinamentos autênticos de Jesus e de seus apóstolos. Então é inegável, hoje nós temos fragmentos do Novo Testamento em museus lá na Inglaterra, em museus na Alemanha, no Vaticano, desses escritos originais, dessas cópias manuais, copiadas à mão do Novo Testamento. São milhares dessas cópias. E a partir de um estudo comparativo, você pegar uma cópia lá do terceiro século, comparar com uma cópia do século V, por exemplo, você vai percebendo ali se houve provavelmente algum erro de um copista, um acidente, alguma questão. É possível você perceber isso a partir do número de cópias. É um trabalho muito cuidadoso, muito acadêmico, para nos dar certeza suficiente para afirmar com segurança que possuímos ensinamentos autênticos de Jesus. A Bíblia, o Novo Testamento de Jesus morreu e ressuscitou. Isso não temos como ter dúvida disso. Temos segurança histórica, temos fatos históricos que vão comprovar isso, fatos históricos que eu digo literários, observando, comparando esses manuscritos que nos dão segurança de que o Novo Testamento diz isso. A pessoa pode não crer que Jesus morreu e ressuscitou, mas sendo séria academicamente, ela não pode dizer que não existe um texto antigo que diga isso. Percebe a diferença? Eu posso não acreditar que Jesus foi elevado ao céu e sentou à direita do Pai. Mas eu não posso negar que existem evidências seguras em um texto antigo que diz que Jesus subiu aos céus e assentou à direita do Pai. Essa é a grande questão aqui. Então a gente pode questionar se a gente acredita ou não no que foi escrito. Mas a gente tem segurança para afirmar que alguém disse isso, registrou em livro lá no primeiro, no segundo século. Então veja como a segurança que a gente tem. E para a gente que crê nas escrituras como a palavra de Deus, mas se a gente buscar uma evidência, a gente não busca prova, mas evidências históricas, a gente pode ficar bem tranquilo em relação a isso. E aqui é outra forma clássica de você demonstrar o valor do Novo Testamento.
você comparando com outros textos clássicos antigos, seja textos de filósofos gregos, de outros historiadores antigos, mas o texto do Novo Testamento a gente tem muito mais evidências. Vamos ver como que os autores tratam disso. Textos clássicos. Nos faltam garantias a respeito da preservação de textos clássicos devido à escassez de manuscritos. Então são poucos manuscritos para comprovar aquele texto clássico, né? Bem poucos. E já o Novo Testamento, para a reconstrução do sentido original do texto bíblico, necessita-se da comparação, pois há mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Então esse número de manuscritos, cópias feitas à mão, embora seja um número assombroso que pode ser usado assim, como que eu vou saber então qual é o correto? Na verdade, a diversidade nos ajuda a chegar ao correto, a chegar ao pensamento próximo, a comparar, né, por meio de comparações desses 5.000 manuscritos. Nenhum outro escrito antigo tem tantas evidências quanto o Novo Testamento. E como eu disse, isso é uma parte técnica, né? Mas é seguro a gente saber o seguinte, que há mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, fragmentos, livros inteiros, copiados à mão, e que essa diversidade ajuda a reconstituir o sentido quando surge alguma dúvida, ao comparar quando há alguma divergência. Isso é importante a gente ter em mente. E que nenhum outro livro tem tantas evidências assim. Considerações finais sobre o livro. É uma linguagem não dogmática, embora fique claro para a gente que ele crê no Novo Testamento, ele usa uma linguagem acadêmica, principalmente usando a palavra evidenciar, né? Não provar, mas evidenciar, tornar ali, demonstrar que o Novo Testamento é confiável. Ele evidencia, como já dito aqui, a credibilidade do Novo Testamento, historicamente falando. Não existe nenhum outro escrito antigo tão confiável que possa ser investigado historicamente quanto o Novo Testamento. Academicamente, ele responde às teses de Bauer e Ehrman, embora possa-se não concordar ou preferir concordar a tese de Bauer e Ehrman, você não pode dizer que não existe uma opção acadêmica para essas teses. É um livro que é uma introdução à crítica textual, que é uma ciência complexa, que são pessoas específicas que se dedicam a ela. Dessa forma, chegamos ao final dessa apresentação e eu te agradeço. Espero que você leia o livro A Heresia da Ortodoxia, escrito por Andreas Kostenberg e Michel Kruger. Muito obrigado.